Bem-vindos à Casa do Caminho Santana. É com muita alegria, com muito carinho que a gente tem esse nosso encontro semanal. Aos nossos queridos amigos internautas, também o nosso boa noite, as nossas boas-vindas. Como de praxe, pessoal, rapidinho, os recadinhos da casa. Casa do Caminho Santana tem palestras todos os dias, excetuando as sextas-feiras. Os horários estão no nosso site, o www.casadocaminhosantana.com.br, e também, para quem está aqui, nós temos os lembretinhos lá na caixinha de lembretes. É importante a gente falar que, para o atendimento ao plantão, é só chegar meia hora antes de cada reunião pública. As atividades sociais, nós temos aqui várias oportunidades para quem quiser exercitar a caridade, pôr em prática, né? Nós temos o atendimento a 70 famílias com cestas básicas, famílias carentes cadastradas, e todo segundo sábado, além da preparação, nós temos a distribuição das cestas para essas famílias. Nós temos todos os sábados, a partir das 17 horas, aqui na casa, a preparação para o lanche na rua. Temos também, todas as sextas-feiras, às 19h30, o apoio aos dependentes químicos. E no primeiro e terceiro sábados de cada mês, o apoio às gestantes às 9 horas, das 9 às 11. E temos também, graças ao trabalho voluntário de alguns advogados, né, Sidney? Nós conseguimos um apoio jurídico, tanto para as famílias no programa de cestas básicas, quanto às gestantes e agora também quanto aos dependentes químicos. Então, quem quiser experimentar qualquer uma dessas atividades, não precisa trazer nada no início. O único pré-requisito é passar pelo plantão. Passe o plantão, receba as orientações, identifique qual atividade que melhor se identifica com você, e aí pode experimentar um pouquinho da caridade. Certo? Falando em caridade, esse mês, para cestas básicas, nós estamos precisando de leite em pó, de preferência pacotinhos de 400 gramas. Se vocês puderem cooperar, nós agradecemos muito. E também para quem pegou os cartõezinhos dos kits de Natal e está sendo padrinho ou madrinha das nossas crianças, nós pedimos o favor de trazerem até o dia 25, porque no dia 14 de dezembro nós vamos fazer a entrega. E, mais uma vez, lembrando que a embalagem não precisa ser caprichada, não, pessoal. Traz a embalagem simples, porque aqui nós vamos colocar numa embalagem padrão, para justamente não haver aquele choque de uma embalagem mais bonita, mais, assim, aparentemente mais rica, e outras mais simples. Então, nós vamos padronizar e fazer as entregas. Então, pedimos para quem pegou os cartõezinhos, por favor, até o dia 25, traga de volta. E o último recadinho é que nós fizemos, essa semana passada, a viagem Uberaba-Araxá, Sacramento. Foi uma viagem maravilhosa. Várias pessoas daqui foram conosco, algumas pela primeira vez. Espero que tenha acontecido aquilo que eu falava aqui quando fazia o convite a todos. Que não era simplesmente uma viagem turística, mas uma vivência, uma experiência de vida e, principalmente, uma vivência espiritual. Quem foi deve ter sentido isso. E aí eu peço aqui, nós recebemos um monte de sementinhas. Então, que a gente seja o passarinho que possa propagar, levar essas sementes para outras pessoas, para outros lugares, para que ano que vem, nós já estamos programando, nós tenhamos outras pessoas podendo ter essa experiência maravilhosa. Tá bom? Bom, amigos, amigas, nesse instante, vamos serenar o nosso corpo físico.
jeito italiano, isso aqui. Eu vou deixar água. Tá. Não, eu pego. Boa noite, bem-vindos. Boa noite também aos nossos colegas que nos ouvem aí pela internet. O mundo é fantástico hoje, né? Tem gente, qualquer posição no globo hoje, que tem essa possibilidade. Não de me ouvir, mas de encontrar a palavra de Jesus. Cada um de nós é um ser que está em evolução, é um espírito que está viajando no tempo e no espaço já há bastante tempo. E a nossa tarefa é nascer, progredir, renascer e progredir constantemente. É uma linha evolutiva. Isso não tem fim, isso não cessa. E a grande pergunta que podemos fazer a nós mesmos é: por que isso? Qual é o objetivo desse ciclo se repetir tantas vezes? Nascer, progredir, renascer. Nascer, progredir, renascer. Muitos dizem, estamos evoluindo, né? Estamos aprendendo algo. Mas esse evoluir, esse algo, vai nos levar aonde? E como que essa evolução, como que esse progredir se dá? E os espíritos, eles nos dizem que isso só é feito, só é possível quando nós reprimimos os nossos vícios e elevamos as nossas virtudes. E quando a Joana de Ângeles chama a palavra, o vocábulo sinceridade, é sobre uma virtude que ela está clamando, é sobre uma virtude que ela está discorrendo, que é essa virtude da sinceridade. Muito bem. E ela começa chamando o livro dos médiuns. Ela relembra lá uma pergunta que o Allan Kardec fez aos espíritos, onde o Kardec perguntava qual é o objetivo de espíritos tão nobres e elevados? Muitas vezes parecem, prestem atenção nisso, parecem concordar com certos preconceitos e ideias que eles mesmos combatem. Por que os espíritos tão elevados se utilizavam dessa, vamos dizer assim, ficção? Isso foi o Kardec que perguntou, e eles respondem. Bom, primeiro de tudo, nós queremos ser compreendidos. E muitas vezes, para atingir essa compreensão, nós temos que nos utilizar da linguagem que as pessoas que estão nos ouvindo estão acostumadas. Nós não podemos simplesmente chegar lá e dizer para eles que aquilo que eles realmente acreditam, que aquilo que eles realmente seguem, estão equivocados. Então não é possível quebrar esse preconceito numa frase, numa palavra ou num gesto. Eles vão além, eles dizem que, além de tudo, isso também não seria humano e nem justo. Então que é necessário paciência. Eles dizem mais, se eles forem falar, por exemplo, na época da pergunta, se eles forem falar com o povo chinês ou com maometanos, eles utilizariam uma linguagem completamente diferente se eles fossem falar com cristãos ou com os franceses. Franceses por causa do próprio Kardec. Por quê? Porque se utilizam de ideias, de preconceitos ou de conceitos que precisam ser esclarecidos, mas não pelo lado de cá, de quem está falando, mas pelo lado de lá, de quem está ouvindo. O que significa isso? Que eles mesmos, por forças próprias, têm que descobrir a própria verdade. Então não é faltar com a sinceridade. É mais profundo do que isso. É encontrar um caminho que não magoe, que não desrespeite as pessoas. Muitas vezes, na palavra não tem sinceridade alguma. A sinceridade está naquilo que se sente, naquilo que se faz, na forma que se expressa, mas não nas palavras. É no sentimento profundo. E aí a Joana, ela pega essa deixa, vamos dizer assim, essa troca de perguntas e respostas entre o Kardec e os espíritos, para escrever o texto dela no livro Espírito e Vida.
Não é? É um livro que já vai completar quase 50 anos. É um livro cinquentenário já. Então. Olha quanta coisa, pessoal, ao longo do tempo vão sendo deixadas aí no nosso caminho para o nosso aprimoramento. Então a gente não pode desperdiçar isso. São textos pequenos, simples, é ler e refletir. Cada um vai tirar a sua verdade, o seu entendimento. Isso é um exercício verdadeiro, profundo de reflexão. Então, quando ela fala da sinceridade, a Joana, ela diz que a sinceridade ela está, vamos dizer assim, em linha com a verdade. Ela está em linha com a fé. Mas ela precisa e carece muito de paciência e de humildade. Só virtudes. E essa sinceridade, ela se contrapõe a quê? A quê? A falsidade, a ironia, maledicências e um grande mal que é a própria mentira. Então, a sinceridade é uma virtude que se opõe a todos esses nossos vícios. Muito bem. Quando uma pessoa pretende ou quer ser sincera, então ela não pode ser rude. Quer dizer, a autenticidade dela, a personalidade dela, o caráter dela, aquilo que ela realmente acredita, e ela é sincera nessa crença, mas ela não pode ser rude quando ela expõe isso para as outras pessoas. Ela tem que procurar ser gentil, ou ser suave, ou ser sensível. A verdade dela a verdade que essa pessoa carrega e vai tentar expor isso com a sinceridade, ela não pode ser grosseira, não pode ser impositiva. Os espíritos dizem também ao Kardec que se eles tentarem isso, eles não vão ser ouvidos. Se eles tentarem essa estratégia, aquele espírito que ele quer tocar vai ser intocável. Por quê? Porque ele vai se magoar, ele vai se fechar, ele vai se retrair. Então, o exercício da atividade, o exercício da sinceridade requer um pouco, vamos dizer assim, de jogo de cintura, que na verdade é sensibilidade. E uma coisa muito interessante que eu, lendo lá, eu nunca tinha pensado nisso. Não é o fato de ser sincero que é verdadeiro. A sinceridade, um exemplo, muito próximo das religiões. Tem pessoas que acreditam sinceramente que existe só uma vida, que nós vamos morrer, vamos ser enterrados e vai existir um dia em que nós vamos levantar da terra, que nós vamos ressuscitar. Eles são sinceros nisso, eles acreditam nisso, mas isso não quer dizer que isso é verdade. Outras religiões acreditam que se fizer um sacrifício por por uma determinada divindade, que leve até a morte a outras pessoas, eles vão ser beneficiados por isso. Sinceramente, eles acreditam nisso. Senão eles não cometeriam coisas que nós consideramos atrocidades. Usamos até a palavra de assassinato. Mas eles acreditam naquilo sinceramente. Isso não significa que aquilo seja verdade. Então, um cuidado que tem que ser tomado é essa relação entre sinceridade e verdade. Essa relação. Algo muito bacana também que eu pesquisando descobri na internet. A internet é fantástica, porque ela tem vários... É um recurso rico de informações. Não significa que seja verdade, mas é legal, e eu vou contar isso para vocês. Eles falam que a palavra sinceridade veio dos romanos. Os romanos, eles fabricavam coisas com cera. Eram ceramistas, a cerâmica. E eles usavam uma cerâmica tão límpida, tão pura, que ela ficava transparente. Eles faziam um vaso com aquela cerâmica e ela ficava transparente, como se fosse o jarro aqui de vidro. E era possível observar o que estava lá dentro.
de tão translúcido ou límpido que era essa cera que eles utilizavam para fazer o vaso. E os romanos chamavam aquilo de siene cera, sem cera. Siene cera, sem cera. E com o passar do tempo, siene cera passou a ser sincera, sincero. E esse vocábulo foi trazido para o caráter humano. Então a pessoa siene cera, a pessoa sincera, era como o vaso, limpinho. O que colocava lá dentro era possível olhar, observar. É uma pessoa que não tem nenhum tipo de máscara, nenhum envolvimento. Ela é pura, é translúcida, quer dizer, você consegue observar o que está lá dentro. E é isso que os espíritos dizem. A sinceridade está no coração. A sinceridade é do sentimento. Aquilo que eu realmente sinto, acredito e quero levar para os outros, vai mostrar a minha sinceridade. Só que o homem é um bicho danado mesmo, né? O homem adora a verdade. É verdade ou não é? O homem ama a verdade. Santo Agostinho dizia isso. O homem ama tanto a verdade que ele até mente por ela. Né? O homem ama a verdade, que ele conheceu até pessoas, Santo Agostinho dizendo, que elas tinham a capacidade de enganar as outras, em troca da verdade. Elas gostavam de enganar as outras pessoas. Então ele diz que ele conheceu muitas pessoas que gostavam de enganar outras pessoas, mas que nunca ele encontrou nenhuma pessoa que quisesse ser enganado. Por quê? Todo mundo quer saber a verdade. Né? Isso é bem verdade, porque se a gente olhar novela, olhar um filme, olhar um livro, o que a gente busca ali? O que os escritores buscam? Aguçar a curiosidade. Quem foi o assassino? Quem é o pai de fulano? Enfim, por que isso? Porque a gente quer saber a verdade daquela história. Né? E uma coisa bacana que eles falam é assim, todo mentiroso começa dizendo o seguinte, é verdade. É verdade. E outra coisa que eles dizem também é assim, que as pessoas que muitas vezes não têm razão naquilo que estão dizendo, elas se reforçam dizendo assim, eu sei muito bem o que eu estou te falando. Ela se impõe dessa forma. Então, ela vai perder ali na argumentação e ela fala, não, eu sei muito bem o que eu estou te falando. Ela não sabe nada, ela não conhece a verdade. Então essa relação sinceridade e verdade, ela está muito próxima, elas de uma certa forma se reforçam, mas não se justificam. Mais uma vez, nem tudo que é sincero tem na sua absoluta razão uma verdade suprema. Pode existir equívocos. Mas o que a espiritualidade faz? Ela, desculpe a palavra, mas ela se aproveita desse sentimento sincero. E é isso que os espíritos querem fazer. Pegar essa essência, essa crença, essa coisa sincera que está no interior de cada um e trabalhar isso. Então, se jogar a verdade, eles até usam essa expressão, como uma rocha na cara de uma pessoa, feriu, ela está ferida. E a verdade acaba se perdendo aí. Essa vontade de querer aprender ou entender se perde. Uma relação muito bacana também entre sinceridade e verdade é o que eles falam sobre o amante sedutor. Né? O amante sedutor, ele chega e, você é meu amor. Eu te amo de verdade, você é minha vida, você é maravilhosa. Então ele está contando um monte de coisas ali, mas não está sendo sincero em nada. É só um gesto de sedução. São palavras. No fundo, ele conhece a verdade. Qual é a verdade? Que ela não é maravilhosa, que ele não a ama, mas ele fala tudo isso. Onde a gente vê isso também é no militante político, porque o meu partido é justo. O meu partido luta pelas causas sociais. Lá no fundo, na verdade mesmo, ele sabe que aquilo não é verdade. É propaganda política. Mas ele usa isso. Eu estou sendo sincero, pessoal, esse é o meu partido. Enfim, por que muda de partido, então?
se é tão sincero assim. Não é? Então, para as relações amorosas, para as relações políticas e para as relações religiosas também. Não é? Quantos e quantos pregadores, pastores, ministros, palestrantes se usam da palavra conhecendo a verdade, mas não levando isso para frente. Então parece ser sincero, e no fundo não é nada sincero. Então essa relação sinceridade e verdade, ela é muito perigosa. E precisa ter cautela, precisa ter atenção. Então a Joana, ela pontua bem essa questão do carinho, da humildade, da paciência, na forma como tratamos as pessoas, na forma como expomos o que pensamos, expomos aquilo que sentimos. Então, essa relação paciência, humildade e sinceridade, ela é fundamental. Para quê? Para poder, sinceramente, aproximar as pessoas. Uma outra confusão que às vezes acontece são pessoas extremamente gentis e extremamente polidas. Né? Quem viveu na Europa e conviveu com o europeu sabe muito bem que eles são extremamente educados e polidos, mas nem um pouco sinceros. Sinceros naquilo que eles sentem, entende, pessoal? Se você perguntar como eu estou, ele vai ser polido, educado, e vai dizer que está tudo maravilhoso. No fundo, esse brasileiro aí. Enfim, a polidez e a gentileza, elas também estão a serviço, vamos dizer assim, do lado negro da força. E podem mascarar essa tal sinceridade. Aí é uma mistura entre sinceridade e autenticidade. Mas é comum, e está até na literatura filosófica, dizer que uma pessoa muito polida, eles usam essa expressão, pessoal, uma pessoa muito polida certamente não é honesta. Não é minha essa expressão, é da filosofia. Por quê? Porque é uma coisa muito exagerada, é algo muito carregado. E quando a pessoa acaba extrapolando isso, da polidez e da gentileza, ela perde a sua autenticidade. E perdendo a autenticidade, ela vai deixar de ser sincera também. Então, é necessário atenção, não nos outros, mas atenção em nós mesmos. Muitas vezes é preciso esbravejar, é necessário esbravejar. É necessário dizer, com isso eu não concordo, dessa forma eu não penso, isso eu não vou fazer, sem ser rude, sem ser agressivo, sem ser grosseiro. Né? Porque senão a gente cai numa seara que é a da servidão, né? De ser o servo. Tudo está maravilhoso, tudo está ótimo, tudo é puro, e aí a autenticidade e a sinceridade se perde. Ok? Então, para encerrar, a dica da Joana é o seguinte: qual é o caminho para a sinceridade? E ela é bem direta, bem objetiva. O caminho para a sinceridade passa, primeiro de tudo, para não mentir. Não mentir. Não mentir para os outros e, principalmente, não mentir para si mesmo. Por que isso? Porque muitas vezes nós criamos em nós ideias, quadros mentais, que é mais influenciado pelo campo de fora, pelo mundo exterior, pelo mundo materialista que a gente vive, do que algo que nós realmente ou sinceramente desejamos. Então, essa forma de lidar com o mundo de fora e trazer esse mundo de fora para dentro pode gerar uma mentira que vai deixar acanhada a nossa autenticidade e vai, no caso do vaso translúcido, sujar esse vaso, vai acabar com a sua sinceridade. Então a dica da Joana é para que a gente fuja da mentira. Primeiro, a mentira dentro de nós. Que a gente se reconheça, que a gente saiba quem nós somos na nossa essência. E segundo, naquilo que nós dizemos para as pessoas
e principalmente naquilo que nós fazemos com que as pessoas acreditem. Isso tem uma responsabilidade gigantesca. O próprio Chico, num dos livros dele, ele diz que nós somos responsáveis pelos sentimentos que despertamos nos outros. Então, se esse sentimento for um sentimento real, verdadeiro e sincero, não há nada de errado nisso. Mas se ele for um sentimento que tem um ganho por detrás, vamos ter problemas, porque estamos adquirindo ou somando uma responsabilidade que lá na frente vai ser nos cobrado. Ok? É isso aqui, ó. Bem pequeno, bem rápido. Obrigado, viu, pessoal? Vamos lá. Pessoal, então agora, depois dessa apresentação do Marcelo, que a gente pode pensar bastante em sinceridade, verdade, no dia a dia, o que a gente pode fazer. Perguntas, dúvidas sobre o tema, comentários? Ô Marcelo, você está falando, é o Marco Antônio que está falando. Você estava falando em sinceridade, mas é uma palavra meio... você usar a sinceridade, você tem que saber as ocasiões. Você concorda comigo? Sim, de repente você chega, a pessoa está moribunda ali, você vai chegar, não, nego, você vai morrer mesmo. Eu acho que você tem que ter, acho que a polidez também, de repente, até entra aí, cabe bem, né? Sem dúvida. É exatamente, obrigado. É exatamente essa a linha de pensamento que a Joana de Ângeles expõe no texto dela, que é esse cuidado em externar a nossa sinceridade. E você pontuou bem. Às vezes uma pessoa... A última coisa que a gente tem que conversar com alguém que está doente é sobre doença. Né? Então, mesmo que a pessoa... Porque algo que é importante nisso, às vezes é a nossa visão que vê que aquela pessoa está no fim da linha. É a nossa visão. Isso não significa que seja verdadeiro. A gente desconhece o poder divino e a gente escuta falar tantas vezes em milagres. Eu discordo da palavra milagre, mas eu acredito em soluções de problemas. E a providência divina, ela é expert nisso. Então, isso que você pontuou é exatamente o que a Joana pede. Que a gente tenha atenção, sensibilidade e discernimento de expor a nossa sinceridade. Porque, às vezes, a sinceridade está no olhar. Às vezes, a sinceridade é se calar. Às vezes, a sinceridade é só ouvir. Às vezes, a sinceridade é um gesto de abraçar. Obrigado, viu? Oi, querido. Enquanto você falava sobre essa relação sinceridade e verdade, eu lembrei de algumas passagens no Livro dos Espíritos, se não me engano está na Lei de Liberdade, né, em que eles nos trazem uma mensagem, ratificando um pouco daquilo que você falou, e que é interessante, né, quando eles nos falam assim, aquilo que você vai dizer para a pessoa, você tem certeza absoluta que é verdade, e você, ao falar, você estaria sendo sincero. Mas será que você vai ajudar? É um pouco sobre isso que o nosso companheiro falou. Será que você vai poder ajudar? Será que vai trazer alguma coisa de útil, de positivo? Será que isso vai acrescentar alguma coisa na relação que você está estabelecendo de verdade para com essa pessoa? Então, aquilo que você fala, às vezes, nós nos silenciarmos não significa apenas sermos omissos em relação a isso. Nós estamos ajudando muito mais, porque nós sabemos de uma verdade, por exemplo, aqui no centro, você soube de alguma coisa, e que ao passar para frente, e que é verdade, pode, de repente, disseminar, né, um processo de inimizade, né, desequilíbrio, e você não vai estar colaborando em nada com aquilo. Isso acontece em todos os momentos, para todos os momentos da nossa vida, em sociedade, em família. Não, às vezes, não passar para frente, por mais verdadeiro que seja, porque existem momentos, guarda para ti. Se houver a possibilidade de você estar de frente com a pessoa, diretamente, falando que isso possa vir ajudá-la no momento, aí sim você pode falar. Né? Então a gente tem que tomar realmente muito cuidado, porque tem pessoas que são extremamente endurecidas, como aquilo que você falou. Eu conheci algumas. E elas estavam dizendo a verdade e estavam sendo sinceras. Porém, elas destruíam a pessoa com aquela maneira brutal de dizer, ruidosa, né? Não, eu sou sincera a qualquer preço. Não é bem assim que funciona. Então foi muito legal a colocação da Joana, aquilo que você transferiu para a gente através disso, né? É só uma ratificação um pouco daquilo que você falou. Obrigado você, viu, querido? Obrigado, senhor. Se é verdade, se é bom e se é justo. É verdade.
É verdade. Oi, boa noite. Oi. Não sei se cabe aqui na palestra, mas dentro de uma visão mais moderna da filosofia, a verdade depende do observador e não necessariamente um fato, diria, inquestionável, né? Depende de quem está observando, né? Então, quando eu falo, eu vou falar a verdade, né? Na verdade, eu estou falando a minha concepção daquele objeto, né? Exato, exatamente. É o relativismo, né? Se você trouxer isso para a física, é o que a gente chama de relativismo. Quer dizer, aquele objeto está em movimento ou ele está parado? Bom, depende do ponto de quem está observando. Então, isso é relativo do observador. Exato, exato. Exato, exatamente. Boa noite. Oi, boa noite. Eu estava lembrando que quando a gente começa a estudar a doutrina, começa a se encantar com o que a gente vai aprendendo, a gente perde um pouco o respeito com os outros, né? A gente quer botar na cabeça de todo mundo que a gente está aprendendo, né? A gente enche o peito de sinceridade, na verdade, e toma muito cuidado com o emocional, com o que está rolando, com a outra pessoa, né? A gente perde um pouco esse olhar, mas com o peito cheio de sinceridade, né? E assim, eu acho que isso passa no momento que aquela crença vira uma convicção, né? Quando você tem a convicção dessas coisas que você está aprendendo e põe em prática na vida, você fica mais calmo em relação ao outro, né? Acho legal isso, lembrei disso. Sim. E somando a isso que você colocou para a gente, os próprios espíritos, eles dizem que para esse nosso avanço seguir adiante, é necessário o estudo e a reflexão. Então, é esse ciclo. Né? Vamos estudar, refletir, e aquilo que for possível pôr em prática, vamos praticar. Mais alguma pergunta, pessoal? Algum comentário? Se depois alguém particularmente quiser conversar, tirar alguma dúvida com o Marcelo, pode vir aqui à frente. Tá bom? Pessoal, obrigado, uma boa noite, um bom dia de feriado amanhã para vocês. Que Jesus abençoe vocês sempre. Obrigado. Queridos amigos, após recebermos todo esse tratamento, esse conhecimento que nos foi transmitido, todo o bem que os queridos amigos espirituais estão fazendo conosco aqui, desde que aqui adentramos, vamos agradecer. Agradecer, doando um pouquinho do nosso amor, fazendo as nossas vibrações. Vamos vibrar, em primeiro lugar, por aqueles que estão nos seus leitos de dor. E para isso, vamos imaginar um hospital, qualquer que seja, pois para nós encarnados, a dor física é muito forte, é muito grave. E assim, imaginando esse hospital, vamos mentalizá-lo, envolvê-lo com a luz suave e divina do Pai e doar o nosso amor a essa casa. Vibremos. Todos nós temos um parente, um familiar, um conhecido que está tendo dificuldade para passar pelos seus desafios, sejam eles físicos, mentais ou espirituais. Vamos imaginar essa pessoa que nós amamos à nossa frente e envolvê-la também com essa luz suave do Pai, com o nosso amor, com o nosso carinho. Vibremos. Hoje, meus amigos, terça-feira, é um dia especial para nós aqui na Casa do Caminho Santana. É um dia onde nós recebemos e procuramos apoiar todos os dependentes químicos, sejam eles encarnados ou desencarnados. Assim como também procuramos apoiar
todos os familiares, todas as pessoas que são envolvidas por esse drama tão cruel. E para encerrar, eu gostaria que durante essas vibrações que fazemos para essas pessoas, peço permissão, André Luiz, para usar as suas palavras. Palavras de uma prece aos necessitados. É para eles, meu Pai, para aqueles que ainda se encontram em densas sombras, que te suplicamos as vossas bênçãos. Desata-os, ó Mestre da caridade, da compaixão. Liberta-os para que se equilibrem e se reconheçam. Ajuda-os a se aprimorarem no amor santificante, olvidando as paixões negativas para sempre. Possam eles sentir-te, meu Pai, o teu imaculado carinho, porque na verdade, meu Pai, também te amam e te buscam, inconscientemente, embora permaneçam no suplício do fundo vale dos sentimentos escuros, degradantes. Ajuda e ampara-os, meu Pai. Que assim seja. Queridos amigos, desejamos a todos uma feliz semana e que as graças e a bênção do Pai estejam sobre todos nós. Pedimos a todos permanecerem em silêncio, vamos iniciar as atividades do passe e aguardar a chamada do nosso querido amigo Silvio. Obrigado.